Este é mais de um de nossos vídeos diários de programação, voltados para quem não tem nenhum conhecimento, em que diretamente no Chrome nós começamos a fazer pequenos códigos, que a ideia é que você copie junto conosco. Você pode começar por este vídeo ou por qualquer um, fazendo exatamente o que eu vou mostrando aqui, e assim todos os dias você pratica um pouco mais, aprende um pouco mais de programação, JavaScript, de lógica de programação, e nessa série de vídeos de recursos avançados do paradigma funcional. Não se assuste com o avançado. Veja que é fácil. Eu estou aqui no navegador Chrome. Você faz o mesmo em casa. Digito about, blank. Vem uma página em branco. Botão direito, inspecionar, console. Estamos aqui no console JavaScript. Neste e em alguns vídeos que nós estamos fazendo, nós vamos trabalhar com um array. Veja, no final tem, além do link da playlist, o link para o primeiro desse conjunto de vídeos, onde nós criamos um array e mostramos um comando, o comando filter. Agora nós vamos mostrar um outro comando, o comando find, encontrar. Olha só, eu tenho um array, let array é igual a, por exemplo, eu fiz da última vez números. Eu poderia ter nomes também. Vamos ver nomes. Rodrigo, Pedro, Maria. Ok, eu tenho um array com vários. Se eu digitar aqui array, vai mostrar eles. E claro, numa programação tradicional nós temos como, vamos percorrer, vamos exibir todos eles e tal. Mas aqui vamos ver outros recursos, métodos do paradigma funcional. E a gente vai falar sobre isso também ao longo de vários vídeos. Mas olha só, array, ponto, find. Find é encontrar, certo? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui uma coisa que é chamada de uma arrow function. Arrow function, flechinha. Tem uma flechinha de um lado e do outro lado. Eu estou passando Rodrigo, Pedro, Maria. Eu preciso encontrar no meu array, eu preciso encontrar, por exemplo, para cada um, o E vai ser igual a Pedro. Ele me retornou Pedro. Ele encontrou o retorno disso aqui, é um desses elementos, é o Pedro. Se eu colocar Maria, ele retorna Maria. Mas se eu colocar Marta, por exemplo, ele não me retorna nada, ele retorna indefinido. Ele não encontrou a Marta no meu array. Então, este array retorna aquele elemento que ele encontrar. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Aqui parece meio... eu botei Pedro, retornou Pedro. Botei Maria, retornou Maria. Mas isso é porque eu estou testando diretamente pelo nome. Eu poderia testar com qualquer coisa. Vou fazer agora um exemplo um pouquinho mais sofisticado, certo? Só para vermos. Olha só, eu tenho o meu array, e a ideia é a seguinte, mesmo que você esteja confuso, mas eu não entendi. Calma, não precisa entender tudo de uma vez só, mas copie o que eu fiz e teste. Você vai ganhando prática com isso. Digite as coisas, digite as mesmas coisas que eu vou digitando e repita, vai olhando, aos poucos vai ficando mais claro. Mas olha só, eu vou fazer, por exemplo, o que se chama de um array de objetos literais. Tá? Nós vimos isso. Se você está acompanhando nossos vídeos, já viu isso em algum momento. Esse aqui vai ter um ID 1, Rodrigo, por exemplo. Certo? Aí eu vou ter outro que vai ter o ID 2, Pedro, por exemplo. Certo? E eu vou ter um terceiro ID 2.3, Maria. Então, o que acontece? Não é nada diferente do outro, só que aqui temos essa coisa que é chamada de um array de objetos literais. E onde foi que eu errei? Sim. Olha só. ID1, nome, 2 pontos, Rodrigo. ID2, nome, 2 pontos, Pedro. ID3, nome, 2 pontos, Maria. Então, olha só. Array, ele tem 3 objetos também, só que cada um deles tem um ID e um nome. Estão entendendo? Essa é uma estrutura razoavelmente sofisticada. Se você está achando muito avançado, volte, pratique um pouquinho nesse aqui, coloque números, teste com números. Mas aqui eu tenho um array desses objetos, certo? Então, como é que eu acesso?
por exemplo, o array do 0, ponto id, ponto nome, o array do 1, ponto id, ponto nome. Tá, agora vamos fazer o find. Olha só que interessante. Array, ponto find, claro, tudo bem. É o array, ponto find, tem aquela flechinha, aqui é o elemento e aqui é o teste. Mas qual vai ser o teste? O elemento é um objeto literal, não é um número, não é uma string, é um objeto, é isto aqui, ou é isto aqui, ou é isto aqui. Bom, vamos encontrar que o elemento, ó, aqui está até mostrando, esse aqui, elemento ponto id for igual a 2. Ele achou, com id2 é o Pedro, id2 veio tudo aqui. Eu poderia fazer, tá, mas isso é fácil, mas poderia ser a e.nome igual a Maria. E aqui veio o meu coisa. E olha só, a paradigma funcional tem inclusive umas coisas interessantes. Isso aqui, eu fiz este comando e ele me diz o ID. Ó, eu criei no Rodrigo, Pedro e Maria. Não só ele encontrou a Maria, mas ele me retornou o identificador da Maria. A Maria é o 3. Se fosse o Rodrigo, vamos ver o Rodrigo, ele vai me retornar o 1. Muito avançado? Talvez. Mas você faz o seguinte, porque as pessoas às vezes pensam, eu vou aprender programação, eu vou entender tudo. Não, não, não. Programação é praticar. Então o que você faz agora? Você repete. Você olhou o meu vídeo, você abre o console, About Blank, botão direito, inspecionar o console, abre o console e começa. Let array, ou qualquer outro nome de variável, igual, e bote as suas coisas aqui. Números, strings, depois bote objetos literais, e aí começa a praticar. Array, ou teste.find. E aí coloca a mesma coisa, e flechinha, e começa a mexer, tá? E flechinha, e teste com números, teste com strings, teste com objetos literais. Repita primeiro tudo que eu fiz e depois comece a fazer outras coisas. Mexa, bota mais elementos, bota menos elementos. E aí você vai descobrindo aos pouquinhos que você vai ganhando prática em usar este e os outros recursos que nós vamos... Se todos os dias você mexer, o filter da aula anterior, o find, o map, cada um dos recursos, se você for trabalhando com eles e depois começar a ver que eles dá para integrar eles, em uma semana, fazendo esses vídeos, você já vai estar começando a fazer coisas até relativamente sofisticadas, mesmo sem conhecer nada. Mas você precisa repetir e praticar. E ao final aqui temos a nossa playlist e o primeiro vídeo dessa pequena série de vídeos de recursos mais avançados do JavaScript.